Este relato se passou com a minha tia e o seu namorado na época. O ano era 1991 e a minha família morava em uma roça no interior de São Paulo. A minha tia se chamava Isabel. Ela tinha o costume de sempre sair à noite para ir até o sítio do Paulo, o seu namorado. Porém, ela sempre voltava tarde da noite. Ali, no sítio do meu avô, possuía uma plantação de milho. E no meio da plantação havia um espantalho, para os pássaros não se aproximarem. Acontece que quando a Isabel saía de casa, ela cortava caminho por dentro da plantação de milho, que era um atalho para chegar no sítio do Paulo. Porém, no meio da plantação, era inevitável ela não passar pelo espantalho. E aquele espantalho era muito assustador, até mesmo para ela, que não tinha medo de nada. E sempre quando ela passava por ali, ela evitava olhar diretamente para aquele espantalho, pois às vezes parecia que ele a encarava e virava o rosto em sua direção e dava um sorriso macabro. Mas como o caminho era um tanto escuro, ela não tinha certeza se de fato isso acontecia ou era apenas a sua imaginação. A Isabel costumava voltar da casa do Paulo muito tarde da noite, lá para as 3 da manhã. E certa vez era sexta-feira 13. E a minha avó disse para ela não andar por aí nesse dia amaldiçoado, onde várias coisas estranhas aconteciam. A Isabel não deu muita importância, e foi assim mesmo. O meu avô nem sonhava que ela saía à noite atrás de homem. Mas como ele acordava todo dia 4 da manhã para levar os produtos do sítio para vender na cidade, ele dormia muito cedo e apagava. Então, a minha tia aproveitava essa brecha para sair para a casa do namorado e sempre retornava no máximo às 3 da manhã. A minha avó sabia, mas acobertava a filha por medo do marido. Acontece que nessa sexta-feira 13, a Isabel saiu de casa 9 da noite e cortou o caminho pelo milharal. E assim que ela passou pelo espantalho, ela sentiu um forte calafrio e virou a cara para não olhar para ele, como ela fazia de costume. Naquele dia, o caminho estava bem iluminado devido ao brilho da lua cheia. E foi aí que, assim que a Isabel passou pelo espantalho, ela percebeu uma sombra vindo de trás dela e aumentando de tamanho à sua frente. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse se aproximando. O medo foi tanto que ela nem olhou para trás e saiu correndo. Enquanto ela corria, ela escutava passos e uma risada bem sinistra vindo por detrás dela. Isabel chegou na casa do Paulo apavorada e contou todo o ocorrido a ele. O Paulo riu e levou tudo aquilo na brincadeira, mas disse que quando a Isabel fosse embora, ele a levaria até em casa. E quando deu 3 horas da manhã, como prometido, o Paulo a acompanhou. E assim que passaram pelo espantalho, o Paulo fez algumas piadinhas com o espantalho. E como se não fosse o bastante, ele urinou no bicho. Nesta hora, o espantalho estava com a cabeça virada para cima, na posição que o meu avô sempre o deixava, como se ele estivesse vigiando os pássaros. Mas em um brusco movimento, o espantalho desceu a cabeça, olhando fixamente para o Paulo,
e deu uma risada. O Paulo, com as calças arriadas, caiu no chão de tanto medo. E foi aí que o espantalho começou a descer da cruz de madeira que o pendurava no alto. A minha tia Isabel deixou o Paulo para trás e saiu correndo dali. Ela correu tanto que o seu chinelo ficou para trás. Ela já havia passado por aquele milharal centenas de vezes e conhecia o lugar como a palma da sua mão. Mas não sei se foi o medo ou algo sobrenatural. Mas só sei que ela ficou perdida. Ela corria e sempre voltava para o mesmo lugar. Enquanto corria, ela escutava o Paulo gritando por socorro e a criatura rindo. Depois de quase 2 horas perdida, ela conseguiu finalmente sair do milharal e chegar em casa. Chegou apavorada, em total pânico. E nessa hora, o meu avô já estava acordado procurando por ela. E sem saída, ela decidiu contar tudo o que aconteceu. O meu avô, muito furioso, disse que depois conversaria com ela, mas agora iria procurar o Paulo para ver se ele estava bem, pois o meu avô já havia presenciado coisas estranhas envolvendo o espantalho, como mesmo mudar a posição da cabeça. Teve uma vez que o meu avô recolhia o milho ali próximo ao espantalho. E para onde o meu avô ia, o espantalho virava a cabeça em sua direção. Então, rapidamente o meu avô saiu de lá e deixou o milho para trás. Até que no outro dia, ele tirou o espantalho da cruz de madeira e pensou em queimá-lo. Mas daí, ele ficou com medo do fogo se espalhar e pegar no milharal. Então, ele resolveu deixar para o dia seguinte, pois assim ele levaria o espantalho para outro lugar e tacaria fogo. No dia seguinte, assim que ele foi pegar o espantalho que ele havia deixado ali no chão, para sua surpresa, o espantalho estava pendurado na cruz de madeira, olhando para cima, do mesmo jeito que o meu avô o deixava. Mas o meu avô tinha certeza absoluta que o havia deixado no chão. Bem, ele foi atrás do Paulo. E lá pelas 6 da manhã, o meu avô encontrou o Paulo caído no milharal, todo machucado. E o espantalho estava lá pendurado, olhando para cima como de costume. Meu avô levou o Paulo para a casa dele. E quando ele se recuperou dos ferimentos, ele não dizia nada com nada. O Paulo ficou louco depois daquele dia e morreu pouco tempo depois. O meu avô e a minha tia nunca mais se arriscaram a entrar no milharal. Até que pouco tempo depois, a minha família vendeu o sítio com o espantalho lá dentro do milharal. E nunca mais ficamos sabendo se mais alguma coisa aconteceu por lá. O meu conselho é: não brinquem com o desconhecido, pois o desconhecido também pode brincar com vocês. Boa noite. O meu nome é Rosa, e o que vou contar aconteceu com meu irmão, Geraldo. Ele era caminhoneiro no ano de 1973. Nesta época, o meu irmão fazia muitas viagens de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em uma dessas viagens, à noite, rumo ao Rio, o meu irmão dirigia tranquilamente,
quando um carro o ultrapassou, piscando os faróis e fazendo um sinal para chamar sua atenção. Com medo que fosse um assalto, pois naquela época era muito comum na Via Dutra, ele não deu atenção e prosseguiu a sua viagem normalmente. E no primeiro posto de polícia rodoviária que existia à frente, um policial o mandou parar. Então, o policial o solicitou seus documentos e vasculhou cuidadosamente a carga, alegando que recebera uma denúncia que havia caroneiros na carroceria. Então meu irmão disse: "Como, seu guarda? Eu não dei carona a ninguém, só parei no pedágio." Depois de tudo vasculhado, o policial liberou o veículo. E então o meu irmão comentou com o policial: "Tinha um carro que me seguiu, dando insistentes sinais para que eu parasse, mas eu fiquei com medo que fosse um assalto e não parei." Vai ver, é por causa disso que eles ficaram com raiva e fizeram essa denúncia. E o policial disse: "Fez muito bem, pois é perigoso parar em locais ermos. Pode seguir em frente e tenha uma boa viagem." Então, o meu irmão seguiu viagem. E quando passava pela cidade de Floriano, ouviu insistentemente batidas em cima da cabine do caminhão. Parecia ser de alguém que estava na carroceria. E então, ele ouviu alguém dizer: "Para aí, seu moço, que nós vai descer." Assustado, o meu irmão acreditou que de fato fosse um assalto. Então, ele diminuiu a velocidade e foi para o acostamento. E ao frear o caminhão, tratou de esconder a sua cabeça para não ser atingido por um possível tiro. Em seguida, escutou um barulho, como se alguém estivesse descendo pela corda que amarrava a carga do caminhão. E logo em seguida, ele ouviu a mesma voz dizer: "Obrigado, seu moço. Boa viagem. E vai com Deus." Neste momento, o meu irmão Geraldo teve coragem de olhar para os lados, mas não viu ninguém. Não havia ninguém lá. Então, ele percebeu que estava parado diante do cemitério de Floriano, o qual ficava às margens da Via Dutra. Boa noite. Este relato se passou com meu sogro e a minha esposa. Naquela época, ele era capataz em uma fazenda no interior da Paraíba, perto da cidade de Picuí. E para ele chegar na fazenda às 6 horas da manhã para cuidar das vacas, ele era obrigado a acordar de madrugada e sair às 4 horas da manhã e caminhar até a fazenda, já que não existia nenhum transporte por lá. E assim ele fazia todos os dias, o mesmo caminho pela estrada na Caatinga. Certa vez, onde o caminho fazia uma curva em um morrinho de pedra de uns 10 metros de altura, muito comum na região, ele deu de cara com uma criatura marrom de aproximadamente 1,70 m de altura. Na mesma hora, ele ficou paralisado de medo. Ele não soube dizer se foi o ser que o paralisou ou se foi o próprio terror que tomou conta do seu corpo. O medo foi tanto que ele se urinou todo. Quando fui visitá-lo, em janeiro de 2000, tive que insistir muito para ele me contar o que se passou, pois ele não gostava de falar sobre o assunto. Ele me contou com mais detalhes, e como faleceu em 2011, eu conservei este relato,
Ele me contou que ficou aterrorizado, pois a criatura estava parada. Então, ele logo pensou que era só uma visão. Mas a criatura estava com o corpo em outra direção. E de repente, girou a cabeça para o seu lado para vê-lo. Então, neste momento, ele notou que o monstro tinha olhos grandes, vermelhos e brilhantes. E a criatura era horrível, parecia um inseto gigante. Ele pôde ver algumas características porque era noite de lua cheia, e o luar iluminava aquela criatura. Ele contou que aquela coisa usava um chapéu bicudo, ou a sua cabeça era daquela forma, ele não tinha certeza. Também não viu boca, mas viu 2 buracos no lugar do nariz. A criatura não tinha orelhas, e os seus braços iam até a altura dos joelhos. Mas nervoso como ele estava, ele não conseguiu ver nem as mãos e nem os pés. Segundo ele, se o tal bicho quisesse matá-lo, ele teria morrido com certeza, porque estava paralisado. Neste momento, ele fechou os olhos e começou a rezar para Nossa Senhora. E após isso, a sua perna direita voltou, e ele começou a se virar e a se arrastar. E logo que a perna esquerda voltou, ele começou a correr em disparada, sem olhar para trás, e fugiu. Perguntei a ele o que ele achava que era aquilo, se era um extraterrestre ou um chupa-cabra. Ele disse que não sabia o que era, mas tinha certeza que aquilo não era deste mundo. Boa noite. O que vou contar aconteceu comigo no ano de 1991 e jamais consegui explicações sobre o acontecido e nem consegui entender o que realmente aconteceu. Nesta época, eu era recém-casada, sendo que o meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa muito tarde da noite. Nós morávamos em um bairro muito afastado, sendo que eu ficava sozinho em casa até altas horas da noite, aguardando meu marido chegar do trabalho. E devido ter muita mata em volta do local que morávamos, eu ficava preocupada e só ficava tranquila quando ele chegava em casa. Certa noite, exatamente às 11h55, eu estava ansiosa para que ele chegasse logo. Então, resolvi esperar ele no portão de casa. A rua estava deserta e só passavam alguns carros. E eu continuei lá, sozinha, olhando na direção em que o meu marido sempre vinha. O bairro em si já era meio deserto por não possuir tantas casas. E eu ali no portão sozinha, esperando o meu marido chegar. Eu ficava acompanhando as horas no relógio. E neste exato momento, de forma repentina, comecei a ouvir um som como se fosse de um apito, desses que os vigias noturnos usam. Fiquei preocupada de onde viria aquele apito, tendo em vista que onde moro não havia guardas noturnos. Então, quando eu olho na direção do som, que era uma encruzilhada perto de um bosque que havia nas proximidades, vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com uma pessoa, mas com uma cor acinzentada e parecendo bem maltrapilho. Era como se as roupas estivessem todas esfarrapadas,
e ele não andava, mas sim flutuava no ar, parecendo se deslocar aleatoriamente com uma velocidade muito grande. A criatura se deslocava para um ponto e parava, e depois ia em altíssima velocidade para outro ponto e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada. Gelei e nem sabia o que fazer. Então, em um impulso automático, entrei correndo em minha casa e fiquei lá dentro quieta, com medo que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Fiquei ali até o meu marido chegar. E quando ele chegou, eu contei a ele o que havia acontecido. E ele disse que não viu nada lá fora no momento em que entrou. E depois desse dia, eu nunca mais saí de casa à noite para esperar o meu marido. Boa noite. Essa história aconteceu com a minha irmã e uma vizinha nossa, há 2 anos atrás. Esta vizinha sempre relatou à minha irmã que à noite em seu quarto ela sente uma coisa estranha, mas ela não sabe descrever direito. Em uma certa noite estava muito calor em nossa cidade. E a amiga da minha irmã, que se chama Andréia, não conseguia dormir em seu quarto, pois o calor estava demais. Então, ela resolveu ligar para minha irmã, para perguntar se ela poderia dormir em nossa casa. E como a nossa casa era no mesmo quarteirão, a minha irmã permitiu. E assim que chegou em nossa casa, ela relatou à minha irmã que não conseguia dormir direito há alguns dias. Enfim, elas foram dormir no mesmo quarto que tinha 2 camas de solteiro, que é da minha irmã. E passado algum tempo, naquela noite, quem não conseguia dormir era a minha irmã. E ela achou estranho, pois nunca teve problemas para dormir. Passaram-se horas. A minha irmã estava acordada e a Andréia dormindo. Aí ela teve uma ideia. Saiu do quarto e foi até a sala de estar, que é conjugada com a cozinha, e tem um sofá. Então a minha irmã deitou no sofá e dormiu. Em certo momento da noite, a minha irmã acordou com um barulho na cozinha e percebeu que estava meio escuro ainda. E achando que era a minha mãe que estava na cozinha, a minha irmã foi explicando: "Olha, mãe, estou aqui dormindo porque não consigo dormir no meu quarto e a Andréia está lá." Quando ela, meio sonolenta, abriu os olhos e tentou localizar a minha mãe, que até então não havia dito nada ao que ela falou, daí a minha irmã viu um homem todo desfigurado, com expressão de bravo, olhando para ela ali na sala de estar. E este homem estava muito próximo dela. A minha irmã, por um momento, ficou congelada, olhando aquele homem e tentando imaginar quem era e o que estava fazendo ali. E naquele momento, ela lembrou que um antigo amigo dela disse que quando visse algo assim em algum lugar, é para mandar embora. Morrendo de medo e querendo gritar para alguém, e sem pensar muito, ela apontou para a porta e falou: Saia daqui agora!" O homem passou por ela, a encarando, e foi saindo em sentido à porta. Ela olhou aquele homem de costa e pôde reparar que atrás da sua nuca havia um buraco enorme.
E naquele momento, a minha irmã quase morreu de tanto medo. Ela logo foi para o quarto onde estava a Andréia dormindo e deitou na cama toda assustada. Mas depois de um tempo, acabou pegando no sono. No outro dia, ela contou a história para nós e concluímos que a Andréia, quando veio para dormir em nossa casa, trouxe com ela o espírito daquele homem. Concluímos que aquela presença era que não deixava a Andréia dormir. Mas a minha irmã não contou nada para ela, para não deixar ela apavorada. Mas concluímos que ela é muito carregada, porque sempre nos conta que não consegue dormir direito. E na sua vida, as coisas não vão muito bem. A minha irmã ora muito pela sua amiga, para que aquela presença siga o seu caminho e deixe a sua amiga em paz. Boa noite.